A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, 45 do segundo tempo, o papai muda a palavra. Eita, eu ia pegar sobre Paulo, mas o papai na oração ali deu a palavra para mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não sou nada, Senhor, mas tu és tudo na minha Pai. Santo, santo é o Senhor, querido. Mas esse caso, aleluia. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, irmãos, do verso 36 em diante. Eita, meu Deus do céu. Vamos falar daquele. E se nós estamos hoje aqui foi porque Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Mateus 26, de 36 em diante. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Olha a declaração de Deus. Olha a declaração de Jesus. Jesus saiu em particular com seus discípulos para orar. Jesus levou seus discípulos a um lugar conhecido. Levou eles a um jardim chamado Getsemane. Levou um lugar onde era o Monte das Oliveiras. E lá ele pediu para os seus discípulos ficar aqui. Sentai, ficai aqui. Mas chamou 3 em particular. Falou: vamos ali comigo. Aí falou para eles: fique aqui, ore comigo, porque eu vou além um pouco para orar. E ele foi orar a Deus, ele foi orar para o Pai. Imagine nesse momento, irmãos, a oração de Jesus. Imagine o que ele falou para Deus naquela hora, sabendo que seria o dia dele ser preso, sabendo que ele já tinha sido traído, sabendo que ele ia ser morto para salvar pecadores. Olha a missão a qual ele veio, olha a missão a qual ele estava destinado. Porque quando ele nasceu, até os 12 anos, ninguém o conhecia. Mas com 12 anos de idade, ele foi até o templo
e a sua família voltando numa festividade que todo ano tinha lá, ele permaneceu lá. E a sua família depois viu, pô, cadê ele voltou. Quando o pai e a mãe dele, biológica, falando assim, quando Maria e José acharam ele estava ensinando os doutores da lei. Ele estava ensinando aqueles que ensinavam o povo. Porque ele já estava se preparando. Tanto que Maria perguntou: filho, o que você está fazendo aqui? Ele falou: você não sabia que eu tenho que estar aqui em casa do meu pai? Que eu tenho que estar aqui fazendo a vontade do meu pai. E é o que nós estamos fazendo hoje, fazendo a vontade do nosso pai. Glória a Deus. Fazendo a vontade daquele que nos chamou, que nos resgatou, que nos tirou do pecado do mundo, para estar na presença dele, fazendo o quê? Anunciando a palavra da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Mas se nós voltarmos aqui nesse texto, eu só quis levar um pouco os irmãos lá no comecinho para entender que Jesus com 12 anos ele estava no templo. Depois ele só retornou com 30. A Bíblia não narra para nós, só narra o nascimento dele, depois com 12, depois quando ele voltou com 30. E por os 3 anos e meio que ele ficou na terra, evangelizando, fazendo os milagres e maravilhas que o Pai mandou. Mas no tempo dos 12 aos 30, ele ficou 18 anos, sem a Bíblia mencionar o que ele estava fazendo. E ninguém sabe, graças ao bom Deus que ninguém sabe. Talvez fazendo o que o Pai mandou, pregando em outros lugares, mas a Bíblia, a narrativa não dá, porque ele só vai começar a ser conhecido quando ele veio com 30, foi batizado por João Batista e chamou os 12, escolheu os 12 homens improváveis pela humanidade de serem alguém. 12 homens diferentes um do outro, pescadores. Um era estudioso, outro era isso, outro era aquilo, mas improvável, mas foram 12 discípulos escolhidos por ele. No meio de uma multidão, de uma grande multidão, ele escolheu os 12, como hoje estamos aqui, escolhidos por ele. Aleluia. Nós também fomos escolhidos por Jesus. Nós também fomos tocados pela mão furada. Nós também fomos tocados por um Deus maravilhoso que nos resgatou. Glória a Deus. Se não fosse Ele, que nós estamos fazendo hoje, agora? Não precisa responder. Você sabe muito bem o que estaremos fazendo. Mas assim Ele nos quis. E aqui nós podemos ver que tem outras traduções que dizem que quando Ele orava, o seu suor foi transformado em sangue. Diante de tanta angústia. Por que ele se angustiou? Porque ele ia morrer? Não. Não porque ele ia morrer. Porque foi para isso que ele foi chamado, por isso que ele foi gerado, por isso que ele foi ensinado. Mas vamos trazer para a realidade. Imagine ele vindo, curando, libertando, salvando, ensinando, e olhava para trás, só tinha os 12. Ia numa cidade, traziam todo tipo de enfermo, ele orava pelos enfermos, às vezes não precisava nem orar, a pessoa ia embora. Aí ele olhava para trás, só os 12. E hoje, quantos estamos aqui? Quantos ele está olhando lá do céu agora e falando, eles estão lá, continuam firme. Podia estar cheio, podia estar para fora, mas não. Só estamos aqueles que ele lá atrás resgatou. Aleluia. Teve momentos que pensamos em desistir? Tem, claro. Tem momentos que nós pensamos em fazer nada? Tem, claro. Mas mesmo assim, pelo amor que Ele teve por nós, por entregar o Teu Filho, nós estamos aqui. Glória a Deus. As nossas orações, muitas das vezes, é igual a oração de Cristo. Por que, Pai? Por que não acontece? Por que isso? Por que aquilo? Por que foi embora? Por que não voltou? Por que... É a mesma oração que Jesus talvez fazia para Deus. Que se nós lermos aqui a história narrativa, diz que durante o dia ele fazia a obra e à noite ele sozinho ia orar. Ia para o monte orar. Talvez ali, minhas palavras. Pai, fiz e ninguém.
ninguém, sabe, vinha assim, obrigado, né? Não, Pai. Imagine Deus falando assim: continua fazendo a minha obra. Eu te encho na noite, de dia você se descarrega. Eu te encho à noite, de dia você descarrega. É como nós fazemos. Quando nós oramos, Deus está nos enchendo. E no culto a gente se esvazia. A gente se entrega. A gente faz toda a vontade do Pai. Depois a gente vai orar para... É igual um carro. Você enche o tanque, anda, o pontinho vai descer. Porque você bate de reserva, você vai fazer o quê? Vai abastecer, porque senão o carro vai parar mesmo, é uma coisa nossa. Se nós não orarmos, vai chegar uma hora que nós vamos esmorecer e ficar só deitado, não querendo nem levantar. Está tudo bem? O que você tem? Nada. Imagine Jesus aqui. Ele podia muito bem falar: Pai, eu não quero. Mas quando ele fala assim, ó, se eu beber do teu cálice, quer dizer, eu vou beber a tua, vou fazer a tua vontade. Por isso que todas as narrativas aqui são lindas dos evangelhos. Ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas do meu Pai que me mandou. Então nós não estamos aqui fazendo a nossa vontade, nós estamos fazendo a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos resgatou, daquele que entregou o teu filho, teu único filho para nós. Aleluia. Que se nós vemos a narrativa, diz que foi necessário morrer para salvar uma nação, para salvar um povo pecador, um povo que quando ele fazia os milagres aplaudia, filho de José, filho de Davi, mas quando ele apareceu, que foi tirado lá, que foi totalmente, perdão a palavra, destruído, foi totalmente escarnecido, a multidão foi: esse não é o Jesus, não, isso daí é... Aí todo mundo xingou, blasfemou, falou um monte. Por quê? Porque eles conheciam Jesus bonzinho. Mas quando você está, ele conhece nada. Quando nós estamos doentes, ninguém vem perguntar se precisa de alguma coisa. Eles nos querem ver sorrindo no portão ou fazendo alguma coisa. Mas quando a gente está deitado, só nós, mas naquele nosso momento de angústia, de dor espiritual, falando assim, não vem ninguém bater: precisa de alguma coisa? Não. Aí passado 3, 4 dias para falar: nossa, sumiu, desapareceu, mas ninguém vem perguntar se você está precisando. Será que aqui os discípulos, quando Jesus anunciava que ia morrer, será que nenhum discípulo assim: mestre, mas o que é isso? O senhor vai morrer como? O senhor é filho de Deus? Ninguém perguntou para ele falar assim: é a obra que meu Pai me deu. Garanto, se tivesse perguntado lá atrás, talvez eles já tinham se preparado de outra maneira. Não teria, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltaram a praticar o que praticava, como muitos hoje em paz. Vem, recebe uma palavra dura que não quer ouvir, aqui eu não fico mais, volta para o mundo. E os discípulos foram a mesma coisa. Tanto que quando questionaram o que Jesus falou: dura a palavra, vai embora você também. Acompanha essa multidão. E quantos hoje, nessa noite, está acompanhando a multidão, porque já não está aguentando mais a sã doutrina, já não está aguentando mais ouvir a palavra verdadeira, quer ouvir só que só bênção. Eu também quero, nós também queremos ouvir bênção, mas não é isso que Jesus quer para nós nessa noite. Jesus está dando uma direção: ora, vigia, para que não seja pego de surpresa, porque a qualquer momento o inimigo vem e vai te resgatar de uma maneira, e você não vai estar preparado. Talvez você fique enfermo de um dia para a noite e não sabe por quê, porque não orou, não vigiou, como os discípulos aqui, não vigiaram, não oraram com Jesus, foram dormir porque estavam cansados. Não é fácil andar o dia todo, não é fácil pregar o dia todo, não, chega uma hora que cansa, mas Jesus estava pedindo: ficai aqui, orai comigo. É Cristo pedindo para nós: ora junto comigo, para de dormir, para de se preocupar com outra coisa, começa a orar, começa a vigiar, porque a qualquer momento a trombeta vai toar, a qualquer momento o anjo vai bater na porta. Se você não estiver preparado, você vai ficar. Quem não estiver preparado, vai ficar sim, porque Cristo falou, está na palavra, está nas escrituras. Ou nós prestamos atenção, tomamos vergonha na cara, desculpa falar assim, irmãos,
mas é a realidade. Nós temos que falar assim. Hoje a gente toma vergonha na cara e começa a reconhecer a Bíblia verdadeiramente como tem que ser reconhecida, que a gente faça o que está falando, que a gente ouça o que os pastores estão pregando, ensinando, ou então muita gente vai ser pega de surpresa, depois não adianta, Senhor, Senhor, e ele vai falar, não te conheço, se aparta de mim. Então que nós não venhamos ser multidão, que nós venhamos ser discípulos, mas discípulos sinceros e verdadeiros. Aquele que quando não está dormindo, na melhor hora, papai fala, acorda, se acordar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui verdadeiramente, não porque está chamando, eis-me aqui, Senhor. Vai lá, vai aqui, faz isso, ora, jejua, medita, seja obediente, seja fiel com Deus, porque Ele foi fiel conosco, porque Ele deu teu filho, e Jesus foi fiel conosco, que morreu por nós, pecadores que somos. Glória a Deus. Então que nós venhamos reconhecer que a morte de Cristo não foi em vão. Não foi uma morte de choro, foi uma morte de alegria, uma morte de felicidade, uma morte de reconhecimento que aquele que morreu por nós é fiel e verdadeiro. Amém? Glória a Deus, essa é a mensagem inicial. Aleluia, glória a Deus.